Então vamos agora aclamar o Santo Evangelho. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra assim não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante e subiu a um sicômoro para o ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quadruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Quem puder sentar, pode sentar. Vamos fazer uma reflexão dessa palavra. Queridos irmãos e irmãs, meu nome é Pedro Rondinelli, faço parte da Renovação Carismática Católica. Peço aos irmãos presentes aqui, que tem um canal no YouTube que é só de evangelizar, de missão, de renovação, onde me chamam. É aí que a família permite fazer a filmagem, a gente filma. Que vocês também depois possam acessar e se inscrever, que é um canal que evangeliza. Meus irmãos e minhas irmãs, esses momentos de renovação já vem de muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Em quase 1000 anos atrás, quando o próprio Jesus, aparecendo a uma freira chamada Santa Margarida Maria Alacoque, pediu a ela que fosse divulgada a renovação. Esse momento em que as famílias fazem primeiro a entronização, compra a imagem do Sagrado Coração de Jesus, Coração Imaculado de Maria, e coloca na parede principal da casa e fica anualmente fazendo esse ato de renovação. E é triste quando nós nos acostumamos a fazer as coisas que a gente às vezes faz sem perceber, né? Aí não tem mais aquela expectativa, é aquela emoção, aquela ansiedade de cuidado, de zelo e de espera. E principalmente para Deus a gente vai se tornando muitas vezes mecânico, até mesmo a gente que é pregador da palavra, o padre e tudo, muitas vezes corre o risco da gente ficar mecânico. Quando a gente fica mecânico, para Deus também não tem tanto essa valia. Principalmente para Deus. Quem lê a palavra, vai ver lá no Gênesis, falar de 2 irmãos, Caim e Abel. Ambos ofereceram oferta a Deus. A de Abel foi aceita, a de Caim foi rejeitada. Por quê? Todos ofereceram a oferta e tudo mais, trabalharam e foram lá entregar a Deus. Só que a palavra diz que Caim fez somente para cumprir um preceito. Ele não deu de coração. E Deus não recebeu. Ele colocou lá, mas não foi aceito. Isso gerou até a morte do irmão, porque ele ficou tão irado porque sua oferta não foi aceita, que ele enciumou tanto do seu irmão que chegou a matar seu irmão.
Então, trazendo para a nossa realidade de hoje, é preciso que a gente tenha todo o amor e dedicação para com as coisas de Deus. Da mesma forma, quando vai ter o aniversário da filha, de 1 ano, que a gente se prepara bem, ajeita a casa, se organiza, se prepara. Tem toda aquela diligência, todo aquele cuidado, e a preparação vem de muito e muito tempo. Muito mais tem que ser para Deus. Até porque, meus irmãos, a nossa vida, ela não é eterna aqui. A nossa vida, ela é uma passagem aqui. E muitas vezes mais rápida do que o que a gente pensa. Porque qual é o natural? Os filhos enterrar os pais. Está tudo às avessas, as coisas. Os jovens não escutam mais os pais, se debandam aí nas aventuras das propostas enganadoras do mundo. E aí, o que é que está acontecendo? Mais os pais enterrando os filhos do que os filhos enterrando os pais numa idade bem ditosa. Então, nós precisamos nos ater a isso, porque existe uma força espiritual do mal que está agindo no mundo. E essa força espiritual do mal que está agindo no mundo, ela só é combatida pela força espiritual do bem. Ou seja, nós entrar aqui nessa sala, tivesse tudo escuro, e a gente começasse a dizer coisa com a escuridão e brigar com a escuridão para ela sair, continuava escuro. Mas se acende uma luz, a escuridão foge. Assim as coisas de Deus, as coisas espirituais. Lá em Efésios 6, vem dizer que não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas contra forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E tem entrado, destruindo famílias, e só se combate pelo poder da oração. Isso Jesus já disse. Aquele pai que estava aflito, o filho estava com demônio, e aí vão os discípulos, começa lá, recorre os discípulos vão lá, não conseguem expulsar o demônio, depois Jesus chega, está uma discussão, Jesus pergunta o que é aquilo, e o pai aflito diz, olha, eu chamei teus discípulos para expulsar um demônio, e eles não conseguiram, se tu pode alguma coisa, me ajuda. E ele vai dizer, se pode alguma coisa, tudo é possível aos que crêem. Jesus vai lá, intima o espírito mal sai. Depois os discípulos perguntam a Jesus por que não conseguiram eles expulsar aquele espírito mal. Jesus diz, porque essa espécie de espírito só se expulsa com a oração e o jejum. Então é com a oração e o jejum, é o poder da oração que se expulsa o mal. E nós, como volto a dizer, não podemos nos acostumar, meus irmãos. Devemos a cada momento como esse pedir a graça de que o nosso coração ele seja desarmado, que nós venhamos nos abrir. Aí é bem verdade que a gente tem facilidade de adquirir muito negativo, né? Negativo. Se a gente sabe qualquer coisinha dentro da igreja, um contra-testemunho, isso, aquilo, a gente muitas vezes vem para esses momentos bloqueados, porque a gente tem olhado para o humano, a gente tem olhado para o homem, você tem olhado para o padre, tem olhado para o pregador, tem olhado para o missionário e tal, e nós devemos olhar para Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. É bem verdade que a pessoa está ali para trazer a palavra de Deus, mas trazer a palavra de Deus, nos apresentar a Deus, mas a pessoa não é Deus, é humano. E nós devemos aprender a ter uma intimidade com o Senhor, porque se nós aprendermos a ter uma intimidade com o Senhor, Ele não vai nos decepcionar. Ele não vai nos decepcionar. Pode olhar para Jesus, meus irmãos. Ele não vai nos decepcionar. É do humano nós até se decepcionar com nós mesmos. Então, como nós podemos fazer do homem um apoio? Não, o homem, ele, por mais que ele seja de Deus, ele é uma seta que aponta para Deus. Ele mostra o caminho. Ele mostra. É bem verdade que ao longo do tempo veio muitos santos, sim. Muitos santos que deram a vida pela igreja, deram a vida por Jesus, são luz, são testemunho.
Mas nós muitas vezes ficamos achando bonito a história dos santos, mas não queremos apegar de tal forma que nossa vida alavanque espiritualmente. Mas quando vem algo negativo de uma pessoa, a gente recebe, né, o negativo tão de uma forma que a gente cai também, e o positivo não nos levanta. E não convém que seja assim. Não convém que seja. Nós temos que adquirir uma fé inabalável. Uma fé independentemente de tudo. Fazer uma experiência de Jesus e que nada vai nos tirar essa certeza de que Deus está comigo e eu estou com Deus. Ah, o pregador tal era um homem tão ungido. Ah, reunia uma multidão e eu soube isso, ou estourou isso em rede nacional, isso, aquilo. Qual é a nossa atitude? Nossa atitude, continuar olhando para Cristo, rezar e clamar a misericórdia de Deus para com aquela pessoa. Nunca de julgamento, ou muito menos de dizer assim, eu agora não vou mais para a igreja, eu não vou mais participar de nada. Que aquela pessoa que eu olhava, que eu tinha como apoio, me decepcionou. E aí eu digo que nem Padre Léo, ou anda, né? Ou anda. Olha para Cristo, olha para Jesus. Esse não vai te decepcionar, esse não vai te enganar. Nós somos humanos, pecadores, podemos vacilar, podemos falhar, sim. Não convém que seja assim. Devemos orar, como a própria palavra diz, orai e vigiai para não cair em tentação. Mas não podemos jamais nos afastar de Deus com esse argumento. Esse argumento de que eu me afastei porque por conta de fulano de tal. Eu não fui por conta de fulano de tal. Ou eu fui por conta de fulano de tal. Está errado. Às vezes, o trabalho que a gente faz nessa comunidade, que as pessoas se identificam com a forma da gente pregar, da gente orar, do louvor e tudo, eu sempre digo às pessoas, façam a experiência de Cristo, porque futuramente é vocês que vão estar à frente fazendo. Então não condicionar, quem é que vem hoje? É o menino, aí nós vamos. Não vem não, está errado. Cristo vai estar lá. Onde 2 ou 3 estão reunidos, Jesus está lá. É bom que quando vem uma pessoa diferente, que prega, que canta, sim, tudo bem. Não é pecado a gente ter essa preferência, né? Se identificar com a forma do outro pregar, até aquela forma nos ajudar mais do que outra, tudo bem. Agora, condicionar eu estar, se for, a pessoa está errado. Devemos condicionar a Cristo. É a mesma coisa que eu digo, mudança de padre de uma paróquia para outra. Se apega ao padre, aí o padre vai para outra paróquia, que é um monte de gente atrás. Está errado. Não vai um padre, não vem outro? Então pronto, isso basta. Nós queremos Cristo. Vai um padre e vem outro celebrar e trazer a Eucaristia para nós. E isso basta. Mas eu me apeguei, fiz amizade. Tudo bem. Você pode se apegar, pode fazer amizade. Agora, condicionar, agora eu não vou mais à missa porque não é padre fulano. Aí você errou. Você inverteu as coisas. Deus é Deus. E o servo de Deus é o servo de Deus. Embora sirva a Deus, mas não é Deus. E voltando aqui, ou melhor, adentrando esse evangelho que a gente acabou de ouvir, fala de quem? De Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um homem muito rico, que enricou como? Ele era um funcionário público. Ele era tipo um secretário, numa secretaria, e ele tinha uma chefia, porque ele era o chefe dos recebedores de impostos, e ele tinha empregados que cobravam os impostos do povo judeu, e todos iam deixar ali na sua secretaria, ali na sua salinha. E lá lá Zaqueu fazia sua matemática corrupta, roubando de quem? Não do Império Romano, roubando não da autoridade romana, mas roubando do povo mais simples, porque o Império determinava um valor e ele cobrava esse valor de imposto que já era um absurdo, desumano, aumentava para tirar não só o salário dele, como também o que ele roubava do povo. E aí ele se tornou muito odiado pelos judeus, pelos seus conterrâneos ali. Mas esse homem não estava satisfeito, apesar de tanto recurso, de tanto dinheiro, ele estava insatisfeito. E diz a palavra que ele queria ver quem era Jesus. Para a pessoa querer ver quem é uma pessoa, algo ela escutou dela, e algo bom, positivo.
Quando a gente escuta algo negativo da pessoa, como é que a gente diz? Ixi, Maria, eu não quero nem ver essa pessoa, não é assim? Quando a gente escuta algo positivo, a gente quer ver. E o positivo que ele escutou de Jesus não era somente nas prédicas, era na prática, na vivência, o testemunho que o Senhor dava. Curava, ressuscitava os mortos, purificava os leprosos, perdoava os pecados, paralítico andava, cego enxergava. Então tudo isso chegou a Zaqueu. E ele desejou ver quem era Jesus, mas ele não se aproximou. A palavra diz que ele subiu a um sicômoro, uma árvore da época. Ficou no certo ponto, ele era de baixa estatura, e calculou onde Jesus ia passar, para ele ao menos ver de longe, de cima da árvore, Jesus. Quando Jesus vai passando, para surpresa de Zaqueu, quando ele vai lançar o olhar em Cristo, Cristo já está com os olhos em Zaqueu. Ou seja, o olhar de Deus já procura cada um de nós pecador. Cada um de nós pecador. Quando chega debaixo da árvore, para mais surpresa ainda de Zaqueu, Jesus olha e diz: ei, Zaqueu, sabe o nome do homem? Desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. E diz que ele desceu depressa, com alegria, para receber Jesus em sua casa. Meus irmãos, aquelas pessoas que estavam em torno de Jesus, que vinha com ele, eram pessoas que se achavam as merecidas de Deus. Tem gente assim? Ah, é porque eu mereço. Tem gente que é casado no religioso, aí diz: ah, a santa vai lá para casa, porque eu estou legalmente diante de Deus. Quando chegou Mãe Rainha tinha isso. Ah, lá para casa de fulano de tal, não vai, né? Para casa a espírita não vai, isso e aquilo, né? Essas coisas. E se a gente for raciocinar, esse povo que vinha aqui em torno de Jesus era tipo desse povo que se achava no direito de estar próximo, e talvez vinham ali discutindo: olha, perto do almoço, né? Ele vai lá para casa, ou dizendo: ele vai lá para casa, que eu sou o coordenador tal. Ou dizer: não, mas eu sou o coordenador disso aqui. Ou dizer: não, mas eu sou disso aqui que é superior a isso aqui. Talvez vinham essas conversinhas, né? E quando Jesus chega diante daquele, porque Zaqueu ele estava em cima de uma árvore, gente, e não se aproximou, porque se ele se aproximasse ele era apredejado, porque Zaqueu era tido como ladrão. Ele não pode se aproximar aqui. Se ele fosse, ele era lixado. Então os conterrâneos ali, judeus, odiavam ele, porque além dele fazer aliança com os romanos que invadiram ali a localidade deles, Zaqueu roubava ainda mais, aumentando os impostos. Então ele era odiado. E ele sabia disso. Aí a gente vê Deus chegar e se convidar, meus irmãos, a ir à casa do pecador. Que grande misericórdia de Deus. Que grande amor do Senhor. Ele se convidou a ir à casa de Zaqueu. Acho que aquele povo ficou ali decepcionado, né? Oxente, e ele vai para a casa desse homem quando eu pensei que ia para a casa da minha? Para a minha casa. E aí Jesus vai para a casa de Zaqueu. O que é que acontece na casa de Zaqueu? Entrar na casa, intimidade, diálogo, palavra de Deus. Quando Zaqueu está em diálogo com Jesus, ali diante da mesa, no almoço, as pessoas começam no seu coração: ele veio para a casa de um pecador. Jesus, sondando os corações, escuta essa voz interior e diz: o médico existe para os doentes, não para os que estão bem de saúde. Depois, em conversa, Jesus diz aqui o que é que acontece: cura. Está na casa, intimidade, diálogo, palavra de Deus todo santo dia. Acontece a cura. Senhor, se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes a mais. Ou seja, Zaqueu ia devolver o que roubou, ia devolver mais 3 tanto, para repor ali os prejuízos que ele causou pelo seu roubo. Isso é o que? Conversão. Jesus vai dizer: hoje entrou a salvação nessa casa. Então a salvação ela entra na nossa casa, coração, quando a nossa vida começa a ter atitudes, passos de mudança. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.